Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal do YouTube Corte Mendonça para o vídeo Narcisismo Maligno, face pública versus face privada. Se você não está inscrito ainda no canal, peço que se inscreva. Este é o vídeo número 97. Falamos aqui neste canal maligno, que é uma posição de defesa perversa em que a mente se cristaliza durante o seu desenvolvimento por uma escolha, não é por ser vítima de nada, nem é por ser vítima de uma doença, uma condição, uma questão genética, um condicionamento ambiental. Todos nós vivemos pressionados por questões genéticas, por questões ambientais, por desafios. Mas o narcisismo maligno é uma perversão moral, é um distúrbio de caráter, e é sobre isso que nós falamos. E quanto mais sofisticado o narcisista, que pode ser homem ou mulher, não possui gênero o narcisismo, existem homens bons e homens maus, existem mulheres boas e mulheres más, e uma mulher má, perversa, pelo puro e simples fato de se tornar mãe, não vai se santificar. Por isso que existem também pais e mães narcisistas, irmãos, irmãs narcisistas, colegas de trabalho, colegas de religião, líderes de comunidades. E quanto mais sofisticado o narcisista, mais ele sabe separar a face dele quando em apresentação pública ou em interações públicas e quando está na intimidade com a sua presa. Porque o narcisista é uma pessoa humana que preda outras pessoas. E existem vários subtipos de predadores humanos, narcisistas malignos. O de que falamos aqui neste canal é prioritariamente o manipulador psicoemocional que condiciona o seu alvo até torná-lo totalmente subjugado. E o mais aterrador é que esta pessoa que faz isso com o alvo, em público, consegue se apresentar com várias faces agradáveis, convenientes, de acordo com o contexto. O narcisista mantém uma fachada exemplar, formosa, brilhante, para o mundo em geral. O narcisista gosta de mostrar ao mundo que é uma pessoa gentil, honesta, decente, bem-sucedida e amorosa, com uma família maravilhosa. E ele é um parceiro amoroso. É tudo um jardim rosado para fora. O narcisista se mostra como um grande exemplo de conduta em público e trabalha muito para manter essa fachada. A portas fechadas, porém, o narcisista é totalmente diferente perante aqueles que estão muito próximos dele. Desagradável, superficial, abusivo, explorador, depreciador. Assim que a porta da frente se fecha, a máscara cai e o monstro, que é o narcisista verdadeiramente, é atendimentos. Se você quiser marcar consulta online comigo, tanto na questão médica, de planejamento estratégico, gerenciamento de crises, médica, econômica, processual, jurídica, é só passar mensagem para o WhatsApp que está aqui no próprio vídeo, no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Lembrando que eu sou médico, emito notas fiscais das consultas médicas,
que você pode usar para reembolso de acordo com a política do seu plano seguro de saúde, ou abater do imposto de renda como despesa médica. E as vítimas que chegam para mim totalmente anuladas, paralisadas diante dessa ambiguidade de que o manipulador delas se comporta de forma tão maravilhosa na convivência externa, as pessoas me perguntam, mas por que, Dr. Curti, é que o fulano se comporta desse jeito, e especificamente comigo? O problema deve estar em mim, porque ele é uma pessoa maravilhosa para o público da igreja, para a comunidade leiga ou religiosa, nas atividades externas de caridade, na conversa externa com familiares, amigos, vizinhos e às vezes no trabalho também. E o problema deve ser comigo, a questão é comigo, é porque eu não consigo atingir um nível mínimo de merecimento. Narcolândia está descrito no meu livro, a Narcolândia. E ele cria essas fachadas como uma negação, uma fuga do monstro que ele verdadeiramente é. Então ele se retrata para o mundo nessas formas que correspondem à expectativa do mundo, tipo na comunidade religiosa, na comunidade leiga, na atividade filantrópica, na explanação pública. O diabo sabe recitar as escrituras quando lhe convém, já dizia Shakespeare. E, inclusive, o narcisista adora recitar as escrituras, os textos sagrados, para incutir culpa no alvo e dar a entender de que ele é um martelo do próprio Deus na terra. Eu falo no meu livro sobre a fachada religiosa do narcisista maligno. Está aqui no meu livro. A criação da fachada, por isso que o título do vídeo se chama Narcisismo Maligno, Face Pública versus Face Privada. A criação da fachada é extremamente importante para o narcisista. Torna-se um meio pelo qual o narcisista obtém combustível de todos aqueles que o admiram pelas suas características supostamente boas, entre aspas. Também a fachada fornece ao narcisista um pano de fundo, contra o qual o narcisista consegue confundir o alvo, a vítima, e tornar o alvo, a vítima, um criador de problemas. Quando mais tarde tentar perfurar esta fachada, o narcisista quer ser adorado e admirado por outras pessoas. Ele quer que as pessoas anunciem os sucessos do narcisista e o vejam como um pilar da comunidade. Isso fornece combustível de atenção, adulação e a associação com pessoas que aderem às mesmas bandeiras benevolentes. E é uma maneira de fazer um contraponto de que o narcisista supostamente gratifica o mundo, supostamente, por reconhecer a sua superioridade, a sua singularidade, porque o narcisista se acha perfeito, completo e acabado. E ao maltratar a vítima, o alvo, o convivente próximo ou íntimo, faz parte de um jogo de comparação e de depreciação, em que o narcisista fica incutindo na vítima, tá vendo? Eu puno você
por você ter falhado comigo. E aí, enquanto ele obtém o combustível positivo de fora com a sua face externa, ele obtém do sofrimento da vítima, da sua culpa, do medo, da inadequação, da rejeição, do isolamento, da objetificação. Ele obtém, o narcisista, combustível negativo da vítima. Essa ambiguidade de como o narcisista usa máscaras fora conforme o contexto e expõe o seu verdadeiro eu na intimidade, é aí onde, na intimidade, onde o verdadeiro eu do narcisista, de acordo com a situação de avanço da dominação do alvo, é aí onde o verdadeiro eu do narcisista pode extravasar os seus sentimentos genuínos, porque o narcisista possui emoções destrutivas, não possui emoções edificantes, que são as emoções destrutivas que o narcisista externa na convivência íntima ou próxima: o ódio, a maldade, a inveja, o ciúme. E é aí onde ele destila toda essa maldade sobre o alvo, o convivente próximo e íntimo. É aí onde o narcisista pode desabafar sobre o aterro do lixo que é o seu alvo, toda a sua podridão, sem medo de ser exposto para o mundo de fora. E ao maltratar o alvo ou a vítima, isso realça a sensação de poder e controle que o narcisista adora sentir. Poder e controle. É aí onde, através desse jogo de comparação entre o mundo de fora, que merece a parte boa, entre aspas, do narcisista, e o mundo íntimo, onde é despejado o lixo, é aí onde vem o processo de combustível positivo de fora, combustível negativo de dentro, e ainda o poder de dizer para o alvo: experimente contar lá para fora como eu sou aqui na intimidade com você. Ninguém vai acreditar em você. O pessoal com quem você quiser compartilhar o que acontece aqui a portas fechadas, todo mundo vai achar que você, alvo, é louco, ingrato, porque o mundo inteiro ama o narcisista, entre aspas. Se você descobrir que um membro da família, amigo, colega, parceiro íntimo, se comporta de maneira completamente diferente com você, quando estão apenas você e essa pessoa, então você está enfrentando uma bandeira vermelha gigante. Nada tem a ver com você. Você não causa ou convida a este comportamento. Apesar de o narcisista dizer isso, que o alvo é que convida e permite e que merece os maus tratos. A inoculação de culpa de que o alvo é que merece ser castigado, isso faz parte do processo de adestramento distorcido. Isso nada tem a ver com o alvo. Então, pessoal, esse contraste da face pública versus face privada, primeiro é que nós só conhecemos de verdade as pessoas na convivência mais íntima, mais privada. Porque, como já disse um grande escritor, existe o teatro da vida. Existe um baile de máscaras na vida. E pessoas que têm um coração imenso tendem a ver o mundo inteiro da perspectiva dela, como todo mundo bom. Ou interpretar as máscaras que se usam no baile de máscaras da vida como apresentações genuínas. Faz parte dos estágios verdinhos do desenvolvimento pessoal. Quando nós vamos amadurecendo, nós vamos entendendo que pessoas usam máscaras, até porque a própria convivência social exige certos papéis. Mas que
Você só conhece alguém de verdade quando convive intimamente com ela. Então, por exemplo, uma esposa que passou anos casada com um fulano que é maravilhoso para o mundo e é odioso para ela, é óbvio que o que ela deve refletir é que o problema não é que ela é insuficiente. Não. A pessoa adula o mundo com quem não convive no dia a dia, na intimidade. E maltrata a vítima, com quem convive na intimidade. Então, quem tem propriedade para julgar o caráter desta pessoa, do manipulador, é a esposa. E muitas vezes essa esposa quer procurar a acolhida da família, de amigos, colegas, vizinhos, profissionais que não têm noção do que acontece na intimidade, até mesmo filhos que não acompanham as maldades mais íntimas que o manipulador narcisista faz com a sua vítima. Ninguém vai entender, porque o próprio entendimento do ser humano ele esbarra na experiência pessoal. Nós costumamos julgar a realidade com base na limitação da nossa experiência pessoal. Isso faz parte da teoria do conhecimento e da neurociência do conhecimento, recentíssima, cada vez mais rica no entendimento do funcionamento do cérebro e entender o que é o pensamento lógico racional e o que é a parte do cérebro impulsivo emotiva. Então, nós, seres humanos, somos limitados no entendimento de acordo com a experiência. Por isso que a sabedoria popular, há muito tempo, criou alguns ditados, tipo, pimenta no olho dos outros é refresco, quem está com a pele em risco é que sabe. Então, pimenta no olho dos outros é refresco e pele em risco deve servir de ponto de julgamento e tomada de decisão de quem está nessa posição de alvo, vítima, presa de um narcisista maligno que é um predador de seres humanos. Um predador, ele costuma ter especificidades de presas. Um predador não costuma sair predando tudo. Por exemplo, um carnívoro não sai comendo planta no mundo animal. Por quê? Porque é um carnívoro. Eu digo isso porque, como o narcisista ele é um predador de seres humanos, ele também costuma ter suas especialidades e subespecialidades. Um predador íntimo psicoemocional, ele vai procurar alvos em que ele vai testar a sua capacidade de enredar, entrar no emocional do alvo, manipular e exercer poder e controle, obter o máximo de atenção do alvo, positiva ou negativa, sugar o máximo de recursos do alvo e vai exercer o intercâmbio de vantagens e desvantagens. Em que sentido? Tudo de ruim passa a ser culpa do alvo e tudo de bom, de mérito, passa a ser do narcisista. E narcisistas manipuladores psicoemocionais são, a especialidade deles é na manipulação psicoemocional. Mas o espectro narcisista maligno pode se estender a outras especializações também. A predação sexual, a predação patrimonial, os crimes de sangue, a violência de sangue, a violência física, porque todo agressor físico de parceiro íntimo, ele é um abusador psicoemocional também. Agora, um abusador psicoemocional sofisticado, ele consegue destruir seu alvo sem tocar um dedo no alvo, somente através de palavras, do que diz,
como diz, como distorce, como enlameia, e também pelo silêncio. É possível destruir alguém sem tocar um dedo nesta pessoa. É aí onde entra a sofisticação do narcisista maligno, que consegue ter faces públicas exemplares e só mostra a sua verdadeira face perversa para o convivente próximo ou íntimo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Peço que vocês deem o like, se inscrevam no canal, assistam outros vídeos, compartilhem para o maior número de pessoas. Esse canal tem salvado milhares de pessoas do desespero da prisão e da morte. A divulgação do conhecimento é muito importante. E isso pode não representar nada para você que está aqui, mas esse conteúdo pode salvar muitas vidas que estão num desespero total neste momento. Muito obrigado.